Decreto número 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. Institui a política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e inciso 6º, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 87 e 102, incisos 4 e inciso 7º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, decreta. Artigo 1º. Objeto e âmbito de aplicação. Inciso 1º. Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades. Inciso 2º. Melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. Inciso 3º. Desenvolvimento permanente do servidor público. Inciso 4º. Adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o Plano Plurianual. Inciso 5º. Divulgação e gerenciamento das ações de capacitação, Artigo 2º. Racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. Inciso 1º. Para os fins deste decreto, entende-se por: Inciso 2º. Capacitação, processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais. Inciso 3º. Gestão por competência, gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição, Eventos de capacitação, cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 3º. Diretrizes. Inciso 1º. São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Inciso 2º. Incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais. Inciso 3º. Assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente ao seu local de trabalho. Inciso 4º. Promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e assessoramento. Inciso 5º. Incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal. Inciso 6º. Estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional. Inciso 7º. Incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação nessas atividades. Inciso 8º. Considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor complementares entre si. Inciso 9º. Oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos.
Inciso 10. Oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no setor público, inclusive aqueles sem vínculo efetivo com a administração pública. Inciso 11. Avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação. Inciso 12. Elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas. Inciso 13. Promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de capacitação, Parágrafo único. Priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados pelas escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e visando a construção de um sistema de escolas de governo da União, a ser coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. As instituições federais de ensino poderão ofertar cursos de capacitação, previstos neste decreto, mediante convênio com escolas de governo ou desde que reconhecidas, para tanto, em ato conjunto dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Artigo 4º. Escolas de governo. Parágrafo único. Para os fins deste decreto, são consideradas escolas de governo as instituições destinadas, principalmente, à formação e ao desenvolvimento de servidores públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. As escolas de governo contribuirão para a identificação das necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades, que deverão ser consideradas na programação de suas atividades. Artigo 5º. Instrumentos. Inciso 1º. São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Inciso 2º. Plano Anual de Capacitação. Inciso 3º. Relatório de execução do Plano Anual de Capacitação, Parágrafo 1º. Sistema de gestão por competência. Parágrafo 2º. Caberá à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão desenvolver e implementar o sistema de gestão por competência. Artigo 6º. Compete ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão disciplinar os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão incluir em seus planos de capacitação ações voltadas à habilitação de seus servidores para o exercício de cargos de direção e assessoramento superiores, as quais terão, na forma do artigo 9º da Lei nº 7.834, de 6 de outubro de 1989, prioridade nos programas de desenvolvimento de recursos humanos. Caberá à ENAP promover, elaborar e executar ações de capacitação para os fins do disposto no caput, bem assim a coordenação e supervisão dos programas de capacitação gerencial de pessoal civil executados pelas demais escolas de governo da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 7º. Comitê Gestor. Inciso 1º. Fica criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, com as seguintes competências. Inciso 2º. Avaliar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, verificando se foram observadas as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Inciso 3º. Orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional na definição sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus servidores. Inciso 4º. Promover a disseminação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal entre os dirigentes dos órgãos e das entidades, os titulares das unidades de recursos humanos,
Os responsáveis pela capacitação, os servidores públicos federais e suas entidades representativas. Parágrafo único. Zelar pela observância do disposto neste decreto. Artigo 8º. No exercício de suas competências, o Comitê Gestor deverá observar as orientações e diretrizes para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, fixadas pela Câmara de Políticas de Gestão Pública, de que trata o Decreto no 5.383, de 3 de março de 2005. Inciso 1º. Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, designados pelo Ministro de Estado. Inciso 2º. Secretaria de Recursos Humanos, que o coordenará. Inciso 3º. Secretaria de Gestão, Parágrafo único. ENAP. Inciso 1º. Compete à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Inciso 2º. Desenvolver mecanismos de incentivo à atuação de servidores dos órgãos e das entidades como facilitadores, instrutores e multiplicadores em ações de capacitação. Prestar apoio técnico e administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor. Artigo 9º. Treinamento regularmente instituído. Parágrafo único. Considera-se treinamento regularmente instituído qualquer ação de capacitação contemplada no artigo 2º, inciso 3º, deste decreto. Inciso 1º. Somente serão autorizados os afastamentos para treinamento regularmente instituído quando o horário do evento de capacitação inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor, observados os seguintes prazos. Inciso 2º. Até 24 meses, para mestrado. Inciso 3º. Até 48 meses, para doutorado. Inciso 4º. Até 12 meses, para pós-doutorado ou especialização. Até 6 meses, para estágio. Artigo 10. Licença para capacitação. Parágrafo 1º. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade onde se encontrar em exercício licença remunerada, por até 3 meses, para participar de ação de capacitação. Parágrafo 2º. A concessão da licença para capacitação fica condicionada ao planejamento interno da unidade organizacional, à oportunidade do afastamento e à relevância do curso ou da atividade para a instituição. Parágrafo 3º. A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser inferior a 30 dias. Parágrafo 4º. O órgão ou a entidade poderá custear a inscrição do servidor em ações de capacitação durante a licença que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 5º. A licença para capacitação poderá ser utilizada integralmente para a elaboração de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, cujo objeto seja compatível com o plano anual de capacitação da instituição. A licença para capacitação poderá ser utilizada integral ou parcialmente para a realização de atividade voluntária em entidade que preste serviços dessa natureza tanto no país quanto no exterior, na forma do regulamento do órgão ou entidade de exercício do servidor. Artigo 11. Reserva de recursos. Do total de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação, os órgãos e as entidades devem reservar o percentual fixado a cada biênio pelo Comitê Gestor para atendimento aos públicos-alvo e a conteúdos prioritários, ficando o restante para atendimento das necessidades específicas. Artigo 12. Disposição transitória.
Os órgãos e entidades deverão priorizar, nos 2 primeiros anos de vigência deste decreto, a qualificação das unidades de recursos humanos, no intuito de instrumentalizá-las para a execução das ações de capacitação. Artigo 13. Vigência. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Revogação. Inciso 1º. Fica revogado o decreto no 2794, de 1º de outubro de 1998. O Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, designados pelo Ministro de Estado. Inciso 2º. Secretaria de Recursos Humanos, que o coordenará. Inciso 3º. Secretaria de Gestão, Parágrafo único. ENAP. Inciso 1º. Compete à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Inciso 2º. Desenvolver mecanismos de incentivo à atuação de servidores dos órgãos e das entidades como facilitadores, instrutores e multiplicadores em ações de capacitação, prestar apoio técnico e administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor. Artigo 9º. Treinamento regularmente instituído. Parágrafo único. Considera-se treinamento regularmente instituído qualquer ação de capacitação contemplada no artigo 2º, inciso 3º, deste decreto. Inciso 1º. Somente serão autorizados os afastamentos para treinamento regularmente instituído quando o horário do evento de capacitação inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor, observados os seguintes prazos. Inciso 2º. Até 24 meses, para mestrado. Inciso 3º. Até 48 meses, para doutorado. Inciso 4º. Até 12 meses, para pós-doutorado ou especialização, Até 6 meses, para estágio. Artigo 10. Licença para capacitação. Parágrafo 1º. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade onde se encontrar em exercício licença remunerada, por até 3 meses, para participar de ação de capacitação. Parágrafo 2º. A concessão da licença para capacitação fica condicionada ao planejamento interno da unidade organizacional, à oportunidade do afastamento e à relevância do curso ou da atividade para a instituição. Parágrafo 3º. A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser inferior a 30 dias. Parágrafo 4º. O órgão ou a entidade poderá custear a inscrição do servidor em ações de capacitação durante a licença que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 5º. A licença para capacitação poderá ser utilizada integralmente para a elaboração de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, cujo objeto seja compatível com o plano anual de capacitação da instituição. A licença para capacitação poderá ser utilizada integral ou parcialmente para a realização de atividade voluntária em entidade que preste serviços dessa natureza tanto no país quanto no exterior, na forma do regulamento do órgão ou entidade de exercício do servidor. Artigo 11. Reserva de recursos. Do total de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação, os órgãos e as entidades devem reservar o percentual fixado a cada biênio pelo Comitê Gestor para atendimento aos públicos-alvo e a conteúdos prioritários, ficando o restante para atendimento das necessidades específicas. Artigo 12. Disposição transitória.
Os órgãos e entidades deverão priorizar, nos 2 primeiros anos de vigência deste decreto, a qualificação das unidades de recursos humanos, no intuito de instrumentalizá-las para a execução das ações de capacitação. Artigo 13. Vigência. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Revogação. Fica revogado o decreto no 2794, de 1º de outubro de 1998,